Acorda, Sucupira! Bom dia, gente querida de Sucupira. Eu sou Rodrigo Oliveira, esse é o nosso Acorda Sucupira de quinta-feira, 5 de dezembro de 2024. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Outro dia me perguntaram por que essa diferenciação, né? É politicamente correto mesmo, né? Sejam bem-vindos e sejam bem-vindas, mas lembrando sempre que quem inventou isso foi o nosso querido José Sarney, né? Que chamava todos de brasileiros e brasileiras. Então não se enganem, não se enganem. Isso não começou onde o pessoal acha que começou. Mas vamos lá, vamos distribuir o troféu Oráculo Sucupira hoje, porque a estratégia Safadão está cada vez mais forte, né? Cada vez mais na pauta do Congresso Nacional. O que está acontecendo, né? Pouquinho tempo, a gente tem agora 2 semanas para aprovar essas matérias aí do pacote de corte de gastos, que são um PL complementar e uma PEC, e tudo tem que ser aprovado esse ano, não necessariamente este ano, mas é melhor que seja aprovada logo para poder valer o quanto antes, né? Ontem, o Arthur Lira falou que o Arthur Lira está assumindo esse papel aí que o governo não teve coragem, né? Então, o Arthur Lira, não existe espaço vazio, né, no poder, né? Não existe espaço vazio no poder. O Arthur Lira, então, entra aí para ocupar essa vaga que ficou de, gente, quem vai tomar conta das contas? E aí, ele chegou a falar ontem que, olha, o Congresso não faltará, a Câmara dos Deputados, sempre que foi chamada para o trabalho, fez o trabalho, né? Ele, o trator Lira, consegue carregar a Câmara como um todo, e isso tem ajudado e bastante o governo. Só que o Lira não é baratinho, né? Os serviços de Lira, de Arthur Lira, não são baratinhos. E ele já mandou o recado que, do jeito que ficou as emendas parlamentares, o governo vai ter que fazer um esforço para liberar logo tudo antes dessa votação, porque os votos estão apertados. Ontem, na votação de urgência, né, para colocar em regime de urgência o PL 4614 e o PLP 210, que são ambos do pacote de corte de gastos, o governo chegou, numa das votações, que é só de maioria absoluta, chegou a ter só 260 votos. Imagine o seguinte, se isso fosse votado em plenário agora, o mérito teria que ter pelo menos metade da Câmara, que é 257. Então, se 3 desavisados lá esquecerem de ou votarem errado, que acontece, não se enganem, você teria um probleminha aí para aprovar essas matérias. Mas o Lira já falou que está tudo certo, mas que há um sentimento, ele não falou com essas palavras, mas o que ele quis dizer é que há um sentimento na Câmara de que o Congresso foi traído na história das emendas parlamentares porque aprovou uma lei e o STF, e aí abre parênteses, Flávio Dino, traço, ex-ministro da Justiça de Luiz Inácio Lula da Silva e indicado ao STF pelo Lula, acabou colocando outras restrições ali para as emendas parlamentares que chatearam, entre aspas, os deputados em função das limitações aí. Bom, o que o Lira quer então? Aquilo que a gente falou no comecinho, olha, tem que liberar as emendas e a gente vota isso na melhor das estratégias Safadão. Ninguém vai ler quase nada, ninguém está preocupado com quase nada, apesar de o Lira também ter tentado, né, e é isso que eu falava quando ele estava ocupando esse lugar, ter falado, olha, não, existe um grupo na Câmara dos Deputados que esperava medidas mais amplas, né, uma discussão mais ampla, mas eu já posso dizer para vocês o que vai ser essa discussão mais ampla. Ano que vem a gente fala sobre isso. Lembrando que ano que vem Arthur Lira não é mais o presidente da Câmara, Rodrigo Pacheco não é mais o presidente do Senado, o jogo zera e começa tudo de novo. E você não transfere esse tipo de força
que o Arthur Lira tem, não de forma integral, de qualquer maneira. Então, o governo vai ter ainda mais trabalho, vai ter ainda mais problema do que teve nesses 2 anos. E aí, uma outra fala importante ontem foi do Haddad, né, o nosso querido Fernando Lero Haddad, ministro da Fazenda, que deu aquela enrolada numa apresentação dele, falando: não, na verdade a gente tem outras medidas de economia que estão maturando, né, de corte de gastos que estão maturando. A gente mandou o que estava maduro politicamente, mas a gente tem mais coisas. E depois ele fala as coisas não se encaixam, né? Ele fala uma coisa e depois ele mesmo desmente ele. Ele fala: não, se a gente chegar à conclusão de que essas medidas que nós mandamos são insuficientes, aí a gente volta para a planilha. Quer dizer, então não tem nada maturando, não tem planilha. Ninguém está na planilha, só vai voltar para a planilha quando notar que realmente isso é insuficiente, porque é insuficiente. E mais do que isso, coloca mais pressão no Banco Central para subir os juros. E agora, como a gente já vem falando há algumas semanas, para a semana que vem, o Banco Central está entre 0,75 de alta na Selic e 1 ponto percentual de alta na Selic. Tem gente que acha que a Fernanda Guardado, que é ex-diretora do Banco Central, de Relações Internacionais lá do Banco Central, ela falou que acha que 1 ponto percentual de alta é um exagero e isso tira um pouco do espaço que o Banco Central tem para aumentar os juros, isto é. Eu tendo a compartilhar da ideia dela. Se você aumenta logo tudo de uma vez, você depois não tem mais o que fazer e fica com aquela sensação de que você está assistindo as coisas desenrolarem. Então, você ir de forma menos acelerada vai funcionar. Talvez seja aquela história antiga, né? Como é que era o nome dele, rapaz? Daqui a pouco eu lembro. Mas um político que estava indo para a Assembleia no Rio de Janeiro e quando está chegando lá tem um protesto em frente ao prédio e ele vira pro o motorista para, né? Não sabe o que fazer com aquele mundo de gente reclamando, etc e tal, na frente do carro. E ele pergunta, e o motorista pergunta a ele, então, o que fazer? E ele fala: olha, nem tão rápido que pareça medo, e nem tão rápido que pareça, nem tão devagar que pareça medo, e nem tão rápido que pareça provocação. Então, é basicamente isso, é nesse sentido que o Banco Central deve atuar agora. Portanto, o 0,50 já saíram da jogada, de qualquer maneira. 1 ponto percentual talvez seja muito rápido e encerre muito rápido todo o ciclo de alta, segundo aí a opinião da Fernanda Guardado, que eu tendo a compartilhar. Muito bem, ontem me perguntaram, só para a gente terminar aqui, me perguntaram sobre, ontem ou anteontem, sobre se seria bom um investimento em Tesouro Selic. Horas, a Selic vai passar agora dos 12%, vai passar, não, vai chegar aos 12% agora, semana que vem. Então, a partir daí, você tem aquele famoso, quase, né? Quase 1% de ganho ao mês, né? Que é mítico na economia brasileira e o investidor brasileiro gosta muito disso. Então, eu acho que vale a pena sim ficar parado por enquanto com o dinheiro em caixa, né? E quando eu digo em caixa, é pós-fixado, Tesouro Selic ou CDB de liquidez diária, para você esperar um pouco mais e entender o que está acontecendo na economia como um todo. E depois disso, talvez você poderia estender um pouco para títulos indexados à inflação, como IPCA+, né, Tesouro IPCA+, para depois, então, pensar em bolsa e outras cositas más. Tá? Porque nesse exato momento, como ninguém sabe onde vai ser o teto dos juros, se você lembrar, um mês atrás a gente estava falando de 13, logo em seguida virou 14, agora já está em 15 a precificação da Selic na curva de juros futura. Então, como ninguém sabe onde vai parar, fica muito difícil você se posicionar em títulos que tem, né, um pedaço ou que são todos pré-fixados, uma vez que você pode
correr um risco aí de um custo de oportunidade que ainda é razoavelmente alto. Eu confesso para vocês que depois do 14, eu não imaginava que fosse ser ainda mais pressionada a alta dos juros, o que me leva a ficar agora um pouquinho tipo o cachorro no barco, né? Você fica ali paradinho, sem se mexer, tentando entender o que está acontecendo. Então, eu acho que é um bom momento, se você tem um dinheiro extra, deixa aí no Tesouro Selic por um tempo, que daqui a pouco a gente vai ter uma noção melhor do que fazer, tá bom? Quem tem um pouquinho mais de apetite a risco, Bolsa Americana continua voando, né? A Nasdaq bateu recorde ontem, então, e o dólar, né? Para baixo de 6 parece que vai ficar bem difícil. Hoje até vi alguém entendido desse assunto falando, olha, a gente acha que isso tudo vai acalmar bastante e o dólar volta para 5,90. Pois então, 5,90 ainda é muito alto. Então o dólar vai continuar alto. Esse é o recado. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Bons negócios a todos. Nesta quinta-feira a gente se vê amanhã se tudo der certo. E avante, sucupira. Vai, safadão. Acorda, sucupira.